Salve, salve, ogros e princesas. Nessa manhã de quarta-feira, estou tentando ainda atualizar os relógios aqui, mas vamos lá, vamos começar a pensar com vocês. Eu estou aqui só para a gente conversar melhor, só para a gente poder ter essa construção melhor com vocês. Eu espero que vocês consigam. E eu queria colocar já aqui dizendo o seguinte: obrigado, o meu canal agora foi para análise aqui, para você poder se tornar um inscrito aqui do canal, contribuindo mensalmente. Então, muito em breve também me segue lá no YouTube, tá? O link vai estar aqui na descrição do canal, do TikTok, do perfil do TikTok. Mas eu queria falar um pouco do processo eleitoral, né? O processo eleitoral. E queria dizer que não houveram vencedores nem perdedores nesse processo, tá? E eu vou mostrar o porquê não houveram vencedores nem perdedores. Todos os lados políticos ganharam. Eu vou te apresentar o porquê. Nesse evento democrático, todos os lados políticos ganharam. E só quem perdeu foi quem está falando aí de golpe, quem está falando aí diretamente de além de golpe, né? A gente tem golpe, a gente tem as situações da possível fraude nas urnas, a gente tem a situação aí da negação da realidade. Compartilhem essa live, curtam também para que ela possa chegar a mais pessoas. E aí eu queria que a gente começasse logo dizendo o seguinte, né? Por que não houveram lados que perderam? Todos os lados ganharam nessa eleição. Eu vou explicar cada um dos lados. Do lado da direita, não estou falando da extrema direita, tá? Estou falando do lado da direita. Houve uma vitória porque pessoas do PSDB, pessoas diretamente desse lado, pessoas ligadas ao setor privatista, conseguiram avanços. E isso faz parte da democracia. Salve, salve, Linhares. Linhares, eu queria muito ouvir a sua opinião daqui a pouco a respeito do Ciro, cara. Eu tô abrindo essa live, inclusive, porque eu preciso ouvir um cara que entende da economia local, um cara que entende da economia do Norte. Eu tenho muito carinho pelo Linhares. Siga o Linhares, o cara é um dos caras que me ajudou pra caralho no começo aqui. E hoje minha conta aqui tá sendo referenciada para segmento. E aqui em Alagoas eu tô concorrendo a um prêmio de influenciador político do ano. O resultado sai em novembro. E eu estou concorrendo com sites fortes, sites inclusive bancados por políticos da direita alagoana. Então a gente agora está concorrendo aqui a influenciador político em Alagoas. E eu estou muito feliz com muita coisa que está acontecendo. Então assim que eles abrirem a votação, vai ser depois das eleições. Eu acho que tudo indica que vai ser em novembro e o prêmio vai ser entregue em dezembro ou em janeiro do ano que vem, para que a gente possa fazer. E eu fico com o olho cheio d'água, porque um dia desse minhas contas estavam caindo e de repente já volta a aparecer pedido de publi lá pro YouTube, já volta a aparecer pedido de divulgação. E eu já cogito a ideia realmente de deixar uma das escolas a partir do ano que vem para me dedicar mais à internet. Aqui a gente conseguiu trazer monitorado, nós conseguimos trazer mais de 1.600 votos para Lula. Quem é das minhas redes sociais, então dizer, Shelton, nós somos responsáveis por votos no Basile, né? Basile obteve aí quase 4.000 votos, uma campanha sem dinheiro, e o Lula mais de 1.600 votos. Então, assim, eu estou muito feliz no rastreamento que o canal fez, as pessoas mandando a colinha e as pessoas comentando na aba comunidade. Mas o que eu queria falar muitas vezes para você que está acompanhando aí, mais uma vez, meu muito obrigado. O canal está agora se credenciando para ter inscritos aqui no TikTok. Você vai pagar a partir de R$ 6,30 por mês e vai poder estar entrando em vídeos exclusivos, vai poder estar tendo acesso a conteúdo direto. Mas vamos lá. O Novo saiu vitorioso dessa campanha? Saiu, porque o Felipe Dávila se projeta como nome para o Senado em 2026. Então o Novo sai vitorioso nessa campanha. Além disso, deixa eu subir o Linhares aqui. Cara, o Basile não se elegeu, mas fizemos uma campanha linda, cara. Tá bom? Então, assim, Felipe Dávila se lançou como um nome para 2026? Se lançou. Felipe Dávila é um extremo privatista, tá? E ele se lança como nome para 2026. Além do Felipe Dávila, a gente viu o aparecimento agora de uma Soraya Tronic mais sincera, com o pé no chão, sem discurso de raiva. Nós vimos. Nós conseguimos ver também, nesse mesmo momento, uma Simone Tebet, que foi uma das que defenderam o impeachment de Dilma Rousseff, mas que agora pode inclusive ser ministra da Economia, da Agricultura do governo Lula.
Só que ela tem um grande dilema na cabeça dela. Ela é a defensora do agro, mas precisa, como defensora do agro também, se projetar para 2026. E eu garanto, Simone Tebet será senadora em 2026 com o apoio de Lula, tá? Vale lembrar, do Centrão, o MDB conseguiu se tornar muitas vezes ali forte, conseguiu. O Progressistas aqui no Nordeste conseguiu se tornar forte, conseguiu. E aí a gente começa a ver, o Ed tá querendo muito aparecer. Ed, eu tô dando a mínima para você, meu querido. Se você gosta de atrapalhar tanto, o Ed gosta de impedir que as pessoas falem. Bom dia, Rafael. Então, assim, e aí vamos para a esquerda, né? O pessoal conseguiu crescer o número de deputados? Conseguiu. O pessoal conseguiu crescer o número de deputados distritais? Conseguiu. O pessoal conseguiu crescer o número de governadores e prefeitos? Não, mas conseguiu projetar muitas pessoas para o cenário de 2024. Eu sempre estive ligado à política desde os meus 14, 15 anos, que eu fui líder estudantil, eu fui líder do movimento universitário, sou agora oposição e sou do movimento sindical de professores. E aí a gente começa a ver que nenhum lado perdeu. Até o Ciro conseguiu apagar os possíveis ataques. Obrigado, Rafael. Até o Ciro conseguiu apagar os possíveis ataques que ele tinha feito a Lula. E eu digo, Ciro é o meu candidato à presidência em 2026. Vamos deixar o Lula descansar. Salve, salve, Linhares. Pode falar, meu velho. Fica à vontade. Bom dia, pai. E aí, qual é o papo? Tudo bom? Cara, Bom dia a todos. Olá. tô fazendo uma análise aqui de que não houveram perdedores no processo eleitoral, porque todo mundo saiu fortalecido. Olha como a eleição, quando a democracia, quando ela acontece, né? Que coisa louca. Todo mundo saiu fortalecido. Sabe quem A eu gente acho que teve. saiu enfraquecido, Eudro? O Adoraria ouvir, meu. PSDB, cara. O Por quê, meu PSDB. querido? Diz Por aí. causa Por quê? Porque o bolsonarismo ocupou, cara, o espaço do PSDB, principalmente em São Paulo, cara. O Dória destruiu Mas, o PSDB, cara. mas aí que O tá. Dória. O PSDB começou a perder, a meu ver, e eu discordo de você, eu acho que o PSDB saiu fortalecido, porque o PSDB já está projetando 2024. João Dória volta a ser prefeito em 2024. Se o PT não fizer o Haddad governador agora, o PT depois do Haddad em São Paulo não tem um nome para não tem um nome para prefeito. Mas a capital, o PT tem vencido, né? Ele perdeu na última Mas eleição para o Bruno Covas, mas o mas PT nessa não eleição tem agora. o PT não tem nome para prefeito. Qual é o quadro do PT que está formado para Não, mas a 24 para esquerda assumir a saiu prefeitura de São fortalecida. Paulo? Não, a esquerda. Não Sai, digo o PT, mas eu, a eu acho esquerda. eu acho que todos os lados saíram porque assim, só quem perdeu de fato nessa campanha foi o Bolsonaro. Por quê? Não adianta ele fazer hoje 90 deputados federais, como o Ed está falando aqui, não adianta ele fazer mais senadores se ele não vai estar no poder. Se a partir de março do ano que vem ele será investigado pelo MPF, se ele vai ser investigado pela Polícia Federal, se ele vai receber a PF em casa, ele vai estar mais blindado, nem ele nem seus filhos. Então, assim, agora eu queria perguntar a você, um cirista, um cara Era que essa a há todo tempo estratégia. aqui, um cirista. O Bolsonaro jogou certo, parabéns para ele no xadrez político, ele jogou muito bem. Ele entupiu, comprou votos aqui em Alagoas. Bolsonaro comprou votos aqui em Alagoas. Eu tenho como comprovar isso tudo. Fizemos a denúncia à Polícia Federal. A Polícia Federal, sempre quando eu falo alguma coisa aqui em Alagoas, diz: ah, porque você é candidato. Porra, mas eu não sou brasileiro como qualquer outro? Eu não tenho direito também de fazer representações? Então, eu já tenho direito de fazer qualquer representação. Então, assim, vamos lá. Eu queria perguntar a você, que é um cirista, como é que você imagina hoje a projeção de Ciro agora declarando apoio a Lula, de Simone Tebet declarando apoio a Lula, de Soraya Tronic, que hoje, a partir das 4 da tarde, pode declarar apoio direto a Lula. Como é que você projeta isso? E eu volto a dizer aqui, gente, tá? O meu candidato, se Lula não for candidato à reeleição em 2026, o meu candidato é Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro está fazendo uma autocrítica maravilhosa e o Ciro merece essa chance. Agora, o PT também tem que ter vergonha na cara. Tem que aceitar que o Ciro é uma figura política importante, tem que devolver esse carinho, essa gentileza em 2026. E aí, Cara, Linhares, o que, é que você acha, meu velho? é o seguinte, foi isso que eu sempre sugeri a todos. Tem um professor Uhum, Roberto do Pensando Alto no YouTube, por exemplo, uhum, eu participo algumas vezes lá na barra de rolagem, ele sempre me responde.
Ele sempre me responde. E eu falei que a Certo. gente não pode prescindir de um quadro político tão importante quanto o Ciro Gomes, porque ele pode ser o cara a vencer, por exemplo, um bolsonarista em 2026, cara. Aí quer dizer, a gente vai prescindir de votar no cara para votar através das nossas paixões e não ter chance de vencer um opositor em 2026. Eu acredito que o Ciro Gomes, com esse movimento, eu achava que ele precisava ser mais altivo, foi meio tímido, mas ele apoiou o partido, o PDT, tá? E a Mas, estratégia. E ele ficou numa sinuca de bico, viu, Hugo? Ele ficou numa mas sinuca de Linhares, bico porque. Linhares, me Hum, permita. O Ciro Gomes, cara, eu tive a oportunidade de conversar com o Ciro 3 vezes quando eu era do PDT. Primeira vez ele fez, palavras dele, viu, comigo. Porra, negão, tu bate demais aqui em Alagoas. Eu era pré-candidato a vereador. Tu bate demais aqui em Alagoas. Eu queria ter devolvido a ele agora durante essa campanha eleitoral. Porra, Ciro, tu bate demais no Brasil. Porque ele disse que eu era muito agressivo. Ele já viu meus vídeos, tem entrevista minha com o Ciro no meu canal no YouTube. Mas ele faz, porra, negão, tu bate demais. Porque no PDT eu era praticamente aquele cachorro raivoso, acorrentado. E a galera me soltava na Câmara e eu acabava com a sessão na Câmara Municipal. Sem bater em ninguém, só com argumento. Pei, 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 pei. Tanto é que eu sou proibido de falar na Câmara por conta de um decreto do ex-presidente da Câmara, que é Kelman Vieira. Ele me censurou na Câmara, eu falo isso em todos os lugares. Até hoje eu tenho o número da portaria. Eu usava mais a Câmara quinta-feira para poder falar do que os próprios vereadores. Isso chamou a atenção do Ciro, chamou a atenção do Carlos Lupe. Quem quiser eu mostro a conversa. Eu implorei para o Carlos Lupe, para o Ronaldo Lessa sair candidato a prefeito aqui em 2020 sozinho. Carlos Lupe fez. Elton, isso não vai acontecer. Nós já fechamos com o PSB. O PSB deu um pé na bunda do Ronaldo Lessa, que agora vai ser vice-governador. Mas eu tenho a conversa até hoje, eu implorando, meia-noite, 1 hora da manhã, e o Lupe me respondendo, eu, Lupe, velho, Maceió precisa do Ronaldo como prefeito sozinho. Então agora eu vejo assim, queria até que você comentasse. Como é que você analisa o Ciro dentro do governo Lula, porque Lula certamente vai ganhar essas eleições. Essa transferência de voto em tempo hábil é muito boa, mas como é que você analisa? E qual seria a melhor cadeira para Ciro Gomes, né, nesse processo 2023, 2027? ah, cara, isso aí para mim é um ideal, né? Mas se eu fizer análise agora, eu acho que o Ciro não vai Eu adoro. participar desse governo. Eu acho que ele não vai participar desse governo. Hum. Provavelmente, cara. Eu acho que ele não vai participar. O Lupe eu acredito que participe, mas Uhum. o Ciro não participe. Eu acredito que o Cid Gomes participe, o Cid Gomes, que é o irmão dele, mas o Ciro fique fora, cara, desse processo aí. Eu acho que o Ciro vai ser Mas tipo vamos lá. o grilo Ah, falante nessa história aí, mano. O Ciro. mas vamos lá. A gente tá falando agora na geopolítica nacional de dois caras que vieram do Nordeste. Então mostra o peso que o Nordeste tem. Nordeste esse tão criticado pelos bolsonaristas, né, dizendo que nós somos o peso do Brasil, mas eles negam que quase 45% da produção de alimentos do Brasil, alimentos de consumo ideal diário, vem do Nordeste. Isso foi um dado que o Ciro apresentou. Eles Uhum. negam muitas vezes que, querendo ou não, grande parte do potencial que alavanca o PIB no turismo brasileiro, quase 75%, 76%, vem do Nordeste. Nordeste. Eles negam que grande parte da indústria de açúcar e álcool que movimenta o Brasil, inclusive exporta para mais de 14 países. O meu estado é exportador, o estado de Alagoas, exporta cloro-soda, soda cáustica e cana-de-açúcar para mais de 26 países. E eu, enquanto futuro vereador em 2020, 2024, eu pretendo muito abrir espaços. Uma das nossas primeiras agendas em 2024, 2025 é viajarmos à Bélgica. Para quê? Para que a gente possa alavancar a exportação não só de Maceió, mas Maceió, Rio Largo, Arapiraca. Isso não é papel de um vereador, é papel de um deputado. Mas há quase 200 anos, os nossos deputados estaduais e os nossos líderes políticos não viajam ao exterior para trazer mais recursos. A minha ideia é, primeiro compromisso de campanha em 24, a gente viaja à Bélgica. Segundo compromisso de campanha, ainda em 24, a gente quer reduzir a alíquota de impostos municipais. Tudo isso eu aprendi com o Ciro, não foi com o Lula. Das duas vezes que eu tive frente a frente com o presidente Lula, eu estava como youtuber, não estava como político. E Né? Ogro, E agora o aí meu eu queria. ideal.
Pode falar. O ideal. Fala, Johnny. Uhum. Bom dia. O meu Bom dia. ideal é que o Ciro assumisse, sim, uma pasta muito importante. Tá? O Ministério da Indústria deveria assumir uma pasta dessa, que trouxesse notoriedade e visibilidade para ele, que ele fizesse um acordo pudesse ser o próximo candidato em 2026, como o Olaf Scholz fez com a Angela Merkel lá na Alemanha. Angela Que ele Merkel. foi com a Angela Merkel. Que ele foi. Mas o Ciro em si, o Ciro não defende o regime presidencialista. O sonho do Ciro, o sonho ideal na cabeça do Ciro era ser primeiro-ministro. Sim. O sonho do Ciro era ter o Lula como presidente, ou ter qualquer outro cara de esquerda como presidente, porque no Pois é, então parlamentarismo, é uma o oportunidade para o primeiro-ministro é Ciro que governa, sentar. não é isso? Eu acredito que tenha que sentar. O Ciro também é político, tá entendendo? E o que tu estavas falando dos resultados da eleição está mostrando as contradições mesmo. É economia Uhum. política pura isso aí. As pessoas estão defendendo seus interesses. Se os nordestinos mais pobres votaram no Lula, é porque eles perceberam que tem que ser defendidos seus interesses. E através É. dessa democracia representativa, quem representa mais o interesse dos trabalhadores e dos segmentos mais pobres, mais vulneráveis da população, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Então as pessoas não têm que criticar, não. É o cara que mais defende os interesses. Então pronto, acabou-se. Então está mostrando esse Eu queria, processo. Quando tu fala que todo eu mundo queria ouvir. venceu, realmente a esquerda saiu fortalecida, hein? Como é que um cara Uhum. Eu queria do ouvir. movimento social como Boulos conseguiu mais de 1 milhão de Hum. votos? Antigamente isso era impossível, cara. Pode falar, pai. Eu queria eu queria ouvir o Dione rapidinho. Salve, salve. Não sei se o Dione já subiu na minha live em algum momento, mas salve, salve, meu querido. Fica à vontade. Queria te ouvir. Daqui a pouco eu Bom, faço algumas bom dia a considerações sobre o todos. processo eleitoral. Bom dia a todos. Eu sou aqui de Curitiba e eu vejo o seguinte, que Certo. o Lula pode ele ganhar, só que ele pode ficar sozinho que nem o Bolsonaro, porque o Congresso e o Senado tá tudo da direita. Ele ganhar de 101 Uhum. lá do PL e o 8 senador, o Lula não vai conseguir governar sozinho, ele vai ter que fazer muita negociação. E aí Mas, vai atrasar mais as coisas ainda. Então Dione, você tem que rapidinho. contar, Sabe quais são as. não é a vitória do É. Lula hoje, é o como que ele vai governar ano que vem. Não, mas Entendeu? calma. Sabe o que é que vai acontecer de imediato que não vai parar? Por isso que a gente precisava de um presidente ligado aos movimentos sociais. Por incrível que pareça, não vai ter essa questão de bloqueio de terras. Os títulos de terra que Bolsonaro fala, eu sou acadêmico de direito, sou estudante de direito. Um título de terra para ser emitido demora até 5 anos, então todos os títulos de terra emitidos durante o governo Bolsonaro são emitidos ainda na época de Michel Temer e alguns são do início do governo de Dilma Rousseff, do segundo mandato de Dilma Rousseff. Então, um presidente vai ter que estar ligado, claro, com o Congresso. Mas se não tiver diretamente apoio dos movimentos populares, quem botou o Lula no segundo turno foi o Nordeste, foi o MST, foi o Movimento do Povo Sem Teto de Guilherme Boulos. Quem botou o Lula lá foi isso. E nós temos que lembrar que cada presidente também governa para essa base. Quer ver uma coisa que não vai passar? Por exemplo, a revisão da reforma trabalhista, ela não vai passar no primeiro mandato. Por quê? Porque ele tem muito deputado federal que é a favor da reforma trabalhista. Então, Lula não vai conseguir passar a revisão da reforma trabalhista no primeiro mandato. Quer ver outra que não vai passar também? A reforma tributária não passa no primeiro mandato. Por quê? Como você acabou de falar, a maioria é conservadora de direita e é liberal, então não passa. Sabe outra coisa que não vai passar diretamente no primeiro mandato? Nós temos que pensar em 2026 em renovar a Câmara, tá? Não vai passar, por exemplo, o aumento, como é uma proposta de Bolsonaro através do deputado federal Daniel Silveira, ele queria o aumento do calibre e do porte de armas e uma revogação total do Estatuto do Desarmamento. Isso pode ser votado em março do ano que vem. Lembrando, tá, que pelo ano eleitoral e pelo ano de legislativo, quando acaba o ano, todos os projetos colocados no ano, eles deixam de vigorar, eles têm que ser apresentados novamente na nova legislatura. Então, assim, eu entendo demais, você está corretíssimo na sua observação, né? E aí a galera começa a ver dessa forma. Mas como é que você enxerga hoje esse espaço do governo Lula e como é que você enxerga hoje uma possível vitória de Lula no segundo turno? Eu acho que não dá para cantar vitória porque tá 0-0 o jogo. Porque tem 20 Eu milhões de entendi. votos de pensa que pode voltar. E o Bolsonaro conseguiu uma base agora dos governadores que já foi eleito, que agora ele não precisa mais se esconder, e juntamente
com os senadores que foi eleito, então ele vai ter muitas pessoas trabalhando agora para ele. E o Lula vai ter só alguns só. Então vai ser uma briga boa, né? Vai ser uma briga de final de Copa do Mundo agora, eu acho. Eu Então, o acho que negócio é meio agora complicado. Bom dia. com a transferência de votos da Simone. Bom dia, José, pode falar. Fica à vontade, meu Só querido. escutando por enquanto. Então vai ser Certo. assim, Então, agora vai assim, ser 10 minutos para cada lado, e cada um que se vire com as suas propostas, com as suas acusações. mas, Então vai ser o exato. Então, negócio. vamos debater as propostas agora, tá? Vamos agora debater as propostas. Quando eu vejo aqui a internet, eu estou aqui com o meu computador aberto, estou vendo aqui no acordo do próprio Twitter, eles colocam o seguinte: o post que mais apareceu foi aquele post das pautas de comportamento, que o Linhares fala muito bem sobre isso, que fala sobre Lula é a favor do aborto, Bolsonaro é a favor da família, um é a favor da vida, outro é a favor da morte. O que foi que o eleitor brasileiro decidiu? Ele não quer falar de aborto, ele não quer falar de liberação das armas, ele não quer falar de ladrão de celular, ele não quer falar de De rachadinha, vacina. ele quer falar de como ele consegue comprar hoje, querendo ou não, mais comida. O eleitor deu um tapa na cara dos dois, de Lula e de Bolsonaro. Ele disse: olha, aqui no Brasil quem manda é o eleitor médio, é o cara que não quer saber disso. Que foi a proposta que o Ciro falou. O Ciro fala em reajuste do salário mínimo acima do poder de inflação. O Ciro fala praticamente em abertura dos portos e aeroportos em até 6 meses para receber voos de outros países que estavam bloqueados, ainda por acordos durante a pandemia. Para ter ideia, cara, a Itália reduziu em mais de 16% a quantidade de voos para o Brasil. O meu estado precisa do turista italiano, precisa do turista espanhol, precisa do turista americano. Nós temos aqui o segundo maior trade turístico da América Latina, que é Maceió Maragogi. É o segundo maior da América Latina. Nós só perdemos para o Caribe, velho, pra você ter ideia. Agora, sabe por que a gente não cresce tanto? E aí fica a minha crítica aqui respeitosa aos ministros do governo Bolsonaro, porque nenhum ministro do governo Bolsonaro, nem o secretário de turismo, que era o sanfoneiro lá, o Gilson Neto, né? Gilson Neto, Gilson Lima, nenhum deles visitou Alagoas e nenhum deles visitou diretamente a cidade de Maragogi, onde tem uma proposta da construção de um aeroporto. Há mais de 10 anos sonha-se com a construção desse aeroporto para pequenas aeronaves. Nenhum deles visitou São Miguel dos Milagres. Sabe quem tornou São Miguel dos Milagres uma potência turística? O Whindersson Nunes. E aqui a Elo está falando que é mentira. Eu estou com a agenda do ministro do Turismo aqui Mas e estou com as deixa agendas dos ministros de Bolsonaro. eu só Pode fazer uma falar, fica à análise vontade. aí. Mas nos outros mandatos que teve, como Hum, Dilma, teve Lula, como você mesmo acabou de falar, sim, mais de 10 anos. Aí certo, pegou Dilma e Lula. Por que que eles não terminaram? certo. Por que que eles não fizeram? Aí agora eles querem voltar lá. Eu tenho um respeito grande, mais grande, pelo povo nordestino, que é a minha cidade. Tem muito nordestino aqui no Goiás. Um povo trabalhador, esforçado, um povo bom. Eu acho que eles não mereciam passar por isso de novo em apoiando o Lula. Porque o Lula só precisa deles agora. O PT só precisa do povo nordestino agora. Porque depois deixa eles lá no sofrimento. Tem um rapaz que trabalha comigo, a mãe dele é lá, é porque são enraizados. Né? São enraizados, não abrem a cabeça para novas coisas. Eu não falo que o Bolsonaro é a melhor solução. Só que voltar o Lula também não é. Certo. Você me permite agora só lhe contradizer? Vamos lá. Investimentos do PT. Investimentos do PT no Nordeste. Vamos lá, Nordeste. Eu vou pegar a média histórica. Eu sou professor de geografia com especialização em docência do ensino superior. Estou concluindo agora minha segunda especialização em geoeconomia. Vamos lá. O PT ele investiu no Nordeste somente no primeiro governo Lula, com a atualizada do BNDES até 2014, mais de 38 bilhões. O governo de Bolsonaro, em apenas 3 anos e 9 meses, só conseguiu investir 1,4 bi, ou seja, não chegou nem a 10% do que o governo do PT fez. Vale lembrar também que a transposição do Rio São Francisco, ela começa a ser estudada ainda por Pedro II, sou professor de história. Pedro II começa a falar da transposição de São Francisco.
O governo que mais avançou nas fases modernas de finalização do São Francisco, só estou falando não, tá? Ó, documentos do BNDES. Eu gosto de análise crítica. Foi o governo Dilma Rousseff. O governo Dilma Rousseff empenhou o equivalente a 5,9 bilhões para a ampliação do trecho sul, que vai aqui do meu estado, Alagoas, que é onde o Rio São Francisco desemboca ao lado do estado de Sergipe. Vale lembrar também que o quadro geral do PT e os investimentos até 2013, tem um gráfico aqui que mostra isso também, é crescente até 2013. Então, assim, o PT foi, e continua sendo ainda a melhor saída para o nordestino conseguir ter esses avanços. A Universidade Federal de Alagoas, não tive o prazer de estudar, uma parte da minha formação, recebeu durante o governo do PT, durante o governo Lula e durante o governo Dilma, recebeu um avanço positivo de mais de 5,6 bilhões ao ano, tá bom? Então, assim, quando você diz, mas o PT não é a melhor saída, qual é a melhor saída? É quem corta gastos colocando a lei de responsabilidade, mas coloca orçamento secreto, ou é quem coloca milhões das universidades para que elas possam gerar pesquisa, desenvolvimento? Essa pergunta que cordialmente ele faz. Fique à vontade. A pergunta que eu faço, eu posso até repetir. É melhor a gente ter hoje um governo que investe no Nordeste e os gráficos são do BNDES. É o site oficial do governo. Ele não pode apagar esses dados. Se ele apaga esses dados, ele responde criminalmente. Ou a gente tem quem aprova o orçamento secreto, é quem a gente aprova o escândalo da Covaxin, Não, é mas quem deixa eu te coloca falar. basicamente o Nordeste Deixa eu ligado te em falar, tudo. Não, orçamento Ed, eu não secreto, mudei de né? assunto. Orçamento Certo. secreto quer dizer os dos 100 anos. Não, não, não. Orçamento secreto foram verbas destinadas, inclusive pelo canalha do Arthur Lira, que é aqui do meu estado, dinheiro usado para poder comprar medidas de votos que foram aprovadas, com pagamento que saía fora das rúbricas. O que é uma rúbrica? Rúbrica é uma assinatura que sai destinando esse dinheiro. Todo o dinheiro do Brasil é rastreado. O do orçamento secreto não era. E aí o TCU, Tribunal de Contas da União, já encontra irregularidades. Porém, o Procurador-Geral da República, com a modificação na letra, diz não. Isso aí agora vira emendas de relator. E o relator tem poder discricionário. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que o relator agora pode, a todo e qualquer Ô, Grogo, momento, desculpa, querido. mudar, Tá muito ruim, tá? tá E ruim mudar para teu dizer áudio. como é que a Depois que gente subiste encontra. 3 pessoas, ficou ruim, ficou muito ruim, cara. Ah, O teu áudio tá tendo um delay muito forte, cara. tá. Eu vou fazer o seguinte. Tá, eu vou fazer o seguinte. A galera desceu. Quem quiser subir de novo, eu coloco, tá? Mas assim. Eu volto a ter essa mesma relação, galera. O Linhares pediu dizendo que o áudio estava ruim. O Ed, eu adoraria que você pudesse subir aqui para a gente discutir essas mesmas situações. Eu não vou, tô com Ó, agora 256 melhorou, agora pessoas. melhorou. Obrigado, gente, pelo carinho. Agora melhorou. Eu gosto de subir pessoa por pessoa, mas eu queria muito subir só duas, deixar o Linhares aqui como contraponto e já fazer essa pergunta ao Linhares. Eu tô agora indo para o quarto período de direito, cara. E eu tô encantado, tô estudando coisa do sexto já, de tão empolgado que eu tô. E são 10 períodos, são 5 anos de faculdade. Cara, como é que você entende hoje as investigações do governo Bolsonaro após a vitória de Lula? Elas vão acontecer de maneira muito rápida, elas não vão acontecer muito rápida? Você acha que o Congresso vai impedir as medidas que precisam ser aprovadas, como por exemplo, né, o pedido de abertura de inquérito de investigação do Eduardo Bolsonaro passa pelo Congresso. Ele passa pelo Congresso. Já o de Bolsonaro, se ele perder o cargo, por isso que essa eleição é importante para Bolsonaro, significa liberdade ou não. Então, como é que você enxerga essas investigações, ou possíveis investigações, a partir de março do ano que vem? Porque janeiro e fevereiro é só o período de arrumar a casa. É o seguinte, se a gente sabe que o Lula ele é republicano até demais, além da conta. Então que as instituições funcionem, cara. Que as instituições funcionem e possam, sim, pô, investigar e tudo mais. Quem não deve, não teme, ogro. Quem não deve, não teme. Tu estás entendendo? Se o Bolsonaro, Uhum. ele é ficha limpa, a família dele realiza todas as operações financeiras dele de forma legal, lícita,
Então não tem nada a temer. Eu acredito que as instituições têm que funcionar. Tá entendendo? Agora, que vai ter uma resistência no Congresso? Vai. Só que a gente está lidando com o Centrão, cara. Uma parte do Centrão, o Centrão é fácil de negociar. O Centrão Uhum. simplesmente é fácil de negociar. E o Lula, o cara é hábil demais para negociar com essa galera. Tá entendendo? Então, eu acredito que as investigações, algumas sim, vai dar andamento, mas o bolsonarismo não vai ser derrotado assim em 4 anos. O bolsonarismo, Deixa, né? O nazifascismo, né? O ideário bolsonarista. Não estou atacando ao bolsonarista, a pessoa que votou no Bolsonaro. Estou atacando o ideário bolsonarista. Tá entendendo? Desculpa, eu tenho que fazer o ataque aos bolsonaristas porque eles fizeram ataque aqui à minha região desde a apuração dos votos. Então, se você comunga da ideia ainda de que Bolsonaro é honesto, é justo, mas faz ataques xenofóbicos ao Nordeste, você é tão canalha quanto seu presidente. Se você critica isso, mas vem aqui e diz na praia de Pajuçara que a cerveja é barata e que as mulheres são fáceis, você é tão canalha quanto seu presidente, né? E aí vamos lá, rapidinho. Olha o que acontece. Bolsonaro colocou os documentos em sigilo, não foi por decreto. Bolsonaro é um canalha quando ele fala isso. De acordo com o próprio Ministério da Justiça, eu estou aqui no portal do Ministério da Justiça, o que é que determina um documento entrar em sigilo de 100 anos? Quando ele muitas vezes pode colocar a ordem pública, primeira coisa, a ordem pública, a segurança governamental, ordem pública, segurança governamental, e além de tudo, quando ele coloca ainda o risco à democracia, quando tudo isso é colocado em risco, basicamente é de prerrogativa do presidente colocá-lo em sigilo, para que possam ser apreciados mediante a decreto, tá? Então, assim, o Bolsonaro colocou até agora 35 documentos que estão em sigilo. São 35 documentos em sigilo. Eles vão já declarar e pedir a quebra. Olha o que o Ed fala, mostra aí a fonte, ele falando isso. Bolsonaro não falou em momento nenhum. Bolsonaro fez, ele não falou, tá? E a Elo, que eu já chamei para subir aqui para a live, ela negou, né? Ela é tão corajosa que foge do debate. Então, assim, logo de imediato, o Lula também ele erra no debate quando ele diz: eu vou baixar um decreto para quebrar esses sigilos, né? Cadê o ontem? Ontem fui lá hoje. Cara, só tem 12 pessoas, eu vou te bloquear, sai daqui de Alagoas. Cadê o vídeo do presidente falando do nordestino? Nossa, vocês são burros, hein? Pelo amor de Deus. Tão burros vocês. Pois é, mostra a fonte. Pera aí, rapidinho. Vou mostrar todas as fontes que eu pesquiso. Essa é a fonte que eu usei do BNDES para falar. Deixa eu só colocar aqui a próxima página que eu estava clicando agora. Ministério da Justiça, de novo. Pera aí, vamos lá. Linhares, fica à vontade, meu velho. Ogro, Oi. voltando ao tema do Ciro, enquanto você vai mostrando aí as fontes para ele, é o seguinte: o Ciro, não estou dizendo que ele foi responsável pelo esse segundo turno, tá? Não estou dizendo que foi responsável, mas ele aumentou sim a rejeição ao Lula, principalmente nos últimos 15 dias da campanha do Ciro. Segunda fonte, Ministério da Justiça, Portal de Acesso à Informação, Lei da Informação. Então tá aqui, né? Tá aqui. Então tá aqui. A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, ela, Oi, por incrível Lúcia. que pareça, já não era mais nem o Lula, tá, gente? Era a Dilma que coloca. Só que ela entra em vigor a partir dessa data. E aí você vê as disposições gerais, e ela é uma lei rápida, ela só tem 17 páginas, né? Eu sei que a galera não consegue entender, não consegue entrar para fazer isso, né? Então, assim, deixa eu ver quem é que tá. Ah, chegou o Otto, eu adoro o Otto, cara, sou fã do Otto. Né? Voto é meu Não é primo, pô. PEC não, não é PEC não, Elo. Elo não é PEC não, tá? O que é uma PEC? É uma proposta de emenda constitucional. Tem diferença muito grande entre PEC e entre PL. PL é um projeto de lei.
A PEC é uma proposta de emenda constitucional. Deixa eu dar uma aula de direito constitucional aqui para a Elô, que ela é meio bobinha nisso. Imagina que a Constituição, meu anjo, ela é uma linha bem fina. Tá? Vou desenhar a linha aqui na tela para vocês. Ela é uma linha. Essa linha, conforme o tempo vai passando, essa linha vai apresentando desgastes. E aí o que é que acontece? Quando essa linha vai apresentando desgastes, compete aos legisladores apresentarem emendas para essa linha. Tanto é que eu não defendo nem a Constituição, eu sou um neoconstitucionalista. Você sabe que é essa corrente no direito? Não sabe, né? Os neoconstitucionalistas defendem, inclusive, que deve ser feita uma nova Assembleia Constituinte e deve haver uma nova Constituição. Porém, eu sou um neoconstitucionalista popular. O que é isso? Eu defendo que a Constituição agora deva ser feita primeiro ouvindo os comitês populares, depois devem ser ouvidos os juristas, depois devem ser ouvidos os políticos, e aí sim a gente faz uma nova Constituição. Tá bom? Então é isso, meu anjo. Então não fala que você não sabe. Tem uma diferença muito grande de PEC e PL. PL é projeto de lei que vai ser incorporado ao conjunto constitucional, tá? E PEC é proposta de emenda constitucional. O que é uma emenda? Aquilo que está apagado, aquilo que está rasgado, aquilo que está detonado. Eu vou lá enquanto legislador e crio uma emenda aquilo ali. Depois, se você quiser, é só mandar aí as rosas, os corações, os presentes, porque a aula de direito constitucional não vou estar dando de graça. Foi mal. Salve, salve, Otto, meu ídolo, Bom cara. O Otto dia. lembra meu sogro, meu finado sogro. Bom dia, Como é que você tá, meu tudo amigo? bem? Tudo bem? Bom dia, Saudade de você. primo. Tudo bem? Aí eu falar para você, aí quando a gente diz que as pessoas ficaram doentes, ficou claro nessa eleição que conseguiram os doentes eleger uma doente chamada Damares. Tem jeito. Você Caramba, acha que isso tem aí tem razão, tem remédio, razão. Ogros? Você acha que isso tem remédio, Ogro? Não tem remédio, cara. Razão. Esse Mas povo. a que vocês atribuem a vitória da Damares? Explica pra gente. Ao que vocês atribuem a vitória da Ao Damares? povo que está doente com a lavagem cerebral feita, que qualquer um que pôr lá, se você tirar o Fernandinho Beiramar da cadeia e pôr para eleger, eles vão eleger o Fernandinho Beiramar do mesmo jeito. Porque estão doentes. Estão igual o povo da cabeça que Hitler fez na época da guerra. Fez a cabeça de todo mundo e acabou. E eles estão Certo. doentes. Otto, me explica outra coisa. Você acha que a comunidade evangélica no Brasil, que é praticamente juntamente com a comunidade católica, são predominância? O padre Kelman, né, acabou de falar isso por diversas vezes, que são 84% da população. O padre mentiu, são 76,9%. Tem muita gente que não se declara mais ao IBGE, e eu tenho acesso ao IBGE por ser geógrafo. Tem muita gente que não se declara mais nem cristão. Mas e aí? Explica pra gente, você junto com Linhares, por gentileza. Será que a comunidade evangélica de Silas Malafaia, dessa galera toda aí, ela tem a sua parcela de representatividade e culpa ou não? Ou isso foi um voto espontâneo baseado no mal? É um voto baseado no mal, que já está dominado. Você quer um cara mais maldoso do que o Malafaia? Não existe. Um cara daquele que é um dirigente de uma igreja, do tamanho que é a igreja dele. Falar da forma como ele fala, se dirigir às pessoas da forma como ele dirige. Isto quando está no microfone. Você imagina quando o cara está dentro da igreja. O que ele Certo. deve falar lá? Ele deve pegar Concordo o pessoal contigo. no curral, colocar uma canga Uhum. e falar assim, vai fazer dessa forma e acabou. Me Usa-se permita da... falar de dois. Me permita Evita... falar. Pode falar, pode concluir. Pode concluir. Pode concluir. Eu cortei seu Então, pensamento, peço desculpas. não, tranquilo. Eu vejo, porque você sabe que eu sou católico, apostólico, romano e praticante. Dentro da Uhum. minha igreja não existe nenhuma fala dos nossos padres, bispos, que a gente deva seguir algo ou fazer algo que seja diferente do que está na palavra de Deus. Só isso. Lá não se pede voto para ninguém. Dentro da minha igreja, não, da igreja católica, não, os padres não pedem voto para ninguém, não se colocam a favor de ninguém. Eles defendem uma tese que é:
o povo mais pobre precisa ser melhor assistido pelos governos. O que é isso? É a mesma palavra que Jesus sempre usou. Eu vim ao mundo para atender aos carentes, aos mais pobres. A gente segue essa palavra. Essa é a palavra que a gente segue. Então, o que me deixa... Pode falar agora. Pode falar. Não, o que me deixa tranquilo é que eu comprei esse livro aqui do professor Paulo Giraldelli. Ele tem um canal no YouTube, é um filósofo contemporâneo. A Filosofia Explica Bolsonaro, Paulo Giraldelli. Esse livro aqui, para mim, basicamente, ele é uma pública confirmação, né, do que o Bolsonaro é. Paulo Giraldelli fala aqui, se não me engano, é na página 122, 123. É isso? É. Ele fala isso diretamente. Ele coloca que o Bolsonaro consegue sentir prazer na dor e no prazer na dor alheia, né? E aí ele coloca que essa dor alheia é quando ele imita uma pessoa com falta de ar, quando ele diz que não vai se preocupar com ninguém porque não é coveiro, quando ele diz que o eleitor do Lula tem que votar com título na mão e diploma de burro na outra, quando ele diz muitas vezes que ele é contra o Bolsa Família, quando ele vota contra a PEC das domésticas, a PEC apresentada pela então deputada Benedita da Silva, que foi reeleita. Beijo, Benedita da Silva, já tive o prazer de subir em lives dela. E ela, assim, foi muito atenciosa. E é engraçado, eu só queria afirmar, tá, gente? Acho que agora em novembro deve estar saindo a votação. Estou concorrendo a um prêmio aqui de influenciador político aqui no estado de Alagoas. E estou concorrendo contra sites mantidos por alguns bolsonaristas. Assim que sair a eleição e a votação, vai ser um prazer divulgar aqui para vocês. Eu quero saber aqui, Petal, só fui informado hoje de manhã que eu estou concorrendo a esse prêmio. Mas vamos que vamos. Pergunta que eu faço aos demais aqui é basicamente isso. Como Iogro, você, posso Otto, participar analisa... da... Desculpa, querido, desculpa. É que eu queria falar Pode também falar, pode sobre... falar. Cara, Pode falar, fica à vontade, meu velho. quando tu trouxeste essa discussão sobre dos evangélicos e tudo, é porque tá vindo um comportamento de seita, os caras apoiam, como o primo falou. O que o cara direcionar, eles vão votar, pô. Eles vão votar em peso. É um comportamento de seita. Tá entendendo? E isso que os institutos de pesquisa não conseguiu verificar. Os institutos de pesquisa, eu acho que tem que ser mais qualitativa a pesquisa, tem que pensar nessas estruturas psíquicas, tudo por trás, porque é uma eleição atípica. O Brasil ainda não saiu daquela situação caótica, não. Desde o golpe, desde 2013, o Brasil ainda está passando por esse processo. Tá entendendo? Então, os institutos de pesquisa não conseguiram verificar essa estrutura psíquica por trás do bolsonarismo. As pesquisas eu acho que devem ser mais qualitativas, uma amostragem diferente, os critérios, tá entendendo? Porque o negócio é sério. Os caras têm comportamento de seita. Como é que no Rio, em São Paulo, vão eleger um cara que não sabe pronunciar nem Cogonhas? Ele fala Cogonha. O cara não sabe pronunciar, pô, sobre o aeroporto. O cara não Mas olha, sabe. Tarcísio... Pois é. Pode falar, pode falar. O cara, tu tá entendendo? Tarcísio... O próprio Marcos Pontes, Tarcísio... pô. O que ganhou... O Marcos Pontes, o cara que ganhou aqui no Rio Grande do Norte, que ganhou no Rio Grande do Norte, no nosso estado aqui do Nordeste, todos eles foram eleitos porque, assim, quem é o mais odioso? Odioso não, né? Quem é o mais odiento? Quem é que consegue apresentar hoje a maior carga de ódio ao povo? E aí eu volto a dizer, você falou uma coisa que é interessante. Mudei de bairro, eu morava no Farol, agora eu tô morando na Serraria. É um bairro até legal aqui, de Maceió e tal. E, cara, as igrejas, elas explodiram no governo Bolsonaro. Eu visito os bairros pobres, como é o Castão do Viso dos Pobres, Trapiche da Barra, Vergel do Lago, os bairros periféricos e suburbanos. Tem igreja uma colada na outra, que os pastores fazem acordo. Tem a Assembleia de Deus, que é a responsável por colocar Bolsonaro no segundo turno, através do Silas Malafaia. E você tem a Batista, que a Batista não fechou com Bolsonaro. A Batista apoiou muitas vezes a Soraya Tronic. O Lula foi apoiado pelo Candomblé. E aí é interessante, né? A Bahia apoiou o Lula, claro, com o Jerônimo, com o candidato ao governo da Bahia,
Mas os terreiros de candomblé fez uma coisa que é emocionante. Os terreiros de candomblé sabiam que para a resistência e para a permanência do povo preto tinha que se votar em Lula. Porque senão aconteceu o que aconteceu aqui, meus queridos, em 1912, que é um livro chamado A Quebra. O meu sogro, antes de morrer, ele me deu esse livro, que fala sobre a questão de um governador chamado Fernandes Lima, que é o nome de uma pista aqui, de uma avenida famosa aqui em Maceió. Ele mandou quebrar e assassinar grandes padres, grandes padres não, grandes pais de santo nos terreiros aqui de Alagoas. E a polícia militar matou gente aqui em 1912. Tem 110 anos dessa operação. Então, assim, eu queria muito ouvir de novo, não só o Linhares, como também o Otto, se eles falam que a Damares ela apresenta um perigo para as relações democráticas a partir de 2022. E que perigo seria esse? Uma vez que a gente subestimou a Damares, tratava ela como a doidinha da goiabeira, a mulher que não sabia o que falava, mas foi eleita senadora. Hugo, ela não Hum. representa um perigo, ela simplesmente representa o pau mandado. Ela não precisa saber de nada. Ela põe um assessor dela que faz tudo para ela, o seu secretário, ela não precisa entender. Ela só está lá para dizer, eu vou votar a conta. Ela já está lá, porque a gente tem a ideia, já mais agora claro, que a gente vai ganhar essa eleição. Está um pouco mais claro agora. É uma diferença de 6 milhões de votos e 100 mil, é muita coisa para se tirar, e ainda vai se agregar alguma coisa a isso. Aí eu vejo, o perigo, ela não tem perigo. O perigo, sabe qual foi? É ela ter sido eleita. Porque ela vai sentar na cadeira, vai fazer o que ela fez no ministério dela, nada. As verbas que vinha para ela usou 20, 25% e nem se sabe em Era o que quê. eu, O resto foi era o que eu ia guardado lá dentro. perguntar. Foram 6 milhões que o Ministério a Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos receberam. 6 milhões. Ela só gastou algo em torno de 2.250. 2 milhões e Então, 50. Dá 25, dá nem 30% do 50%. isso. E aí a Porque gente ela volta a perguntar. pode, Ela pode, fez investimento em igreja. Ela fez investimento em isso, igreja. E não foi investigado pelo TCU. Ela não. investiu em igrejas pentecostais. Ela financiou a Marcha para Jesus nos anos de 2021 e 2022. E não financiou a parada LGBT. Então, é isso que eu E falei o, para você. Ela está. A hum, eleição de Mourão, Damares, essa gente que uhum. foi para o Senado, simplesmente é para isso. E já estão dizendo, já está aqui, já é a nova linha de traço da linha Bolsonaro. Lula não vai conseguir trabalhar. Já estão falando isso, porque já é a formação que eles foram para lá para dizer, seja o que for, não vote a favor do governo. Eles vão para Então lá com você essa entende. mentalidade. Ela Primo, é o Então você mal, entende que sim, aí, não pessoal mal, mas sim pelo voto, hum, porque ela não vai fazer então nada, você ela entende simplesmente que vai ser. Pode falar. então você entende que Mourão, Damares, Sérgio Moro não, Pontes, já sabiam desse plano B. O plano B era isso, eles Bolsonaro, foram eleitos para Bolsonaro não isso. sendo eleito, vamos impedir Isso, Lula de trabalhar. Vamos isso, travar as esse é o pautas. lema. Esse é o lema. Não Por deixar isso, ele gente, que eu peço que trabalhar. vocês sigam o Otto, porque os comentários dele são super pertinentes. Eu tava imaginando que a Damares seria mais uma vez a doidinha de bairro que a gente ia Não, tirar por ela, menos. ela Mas não, não é ela é doidinha. perigosa porque ela vai ser o Ela é cachorro de burrinha. guarda do Ela é a Bolsonaro. burrinha que faz o que os outros mandam, porque ela não sabe nada. Ela simplesmente primo, está ali, ela tá ali com a canga no pescoço, simplesmente para ser dirigida. Apenas isso. ogro, Então, primo, quando um povo, Oi. desculpe, até primo, enquanto o povo tá. doente estar doente, é você votar num cara que não é de São Paulo, não sabe aonde ficava a sessão eleitoral dele, não conhece uma rua de São Paulo. Pontes é apenas um astronauta perdido no ar, tempo todo comandado, tempo Fala todo nisso, Lívia. tirado todos o dinheiro da ciência
E ele ficou ali lambendo o saco do presidente o tempo todo, e o cara não deu, tirou todas as verbas dele para levar para o Centrão, trabalhar o dinheiro lá no gabinete secreto. Então, no orçamento secreto. Então, essas pessoas, elas foram. Olha, Os doentes elegeram Tchutchuca, eles para fazer esse pode plano falar. que está aí, que eu falei para você. Os doentes. Porque os doentes é que elegem eles. Então, essa parte da população está doente. Porque eu falei para você, se você tirar o Fernandinho Beiramar de dentro da cadeia lá e pôr ele para votar, colocar ele no partido PL, os doentes vão eleger ele. Você entendeu? Porque é a doença que está instalada Só na para cabeça comentar em dessa cima, gente. Pode falar aí, eu já primo. estou agoniado, já tem um tempo. O Ogro, voltando a essa ideia aí, como tem o Tchutchuca do Centrão está escrevendo aqui, esquerda cirandeira, continue subestimando o inimigo. É o seguinte, essa galera, a gente sabe que tem um comportamento de seita, a consciência foi tomada, as pessoas estão votando contra os próprios interesses. Tu estás entendendo? Por exemplo, Marcos Pontes, Tarcísio de Freitas, o que vão fazer pelo estado de São Paulo? O que vão fazer pelos paulistas? Será que ele vai levar a mesma estrutura do estado do Rio de Janeiro para São Paulo, pai? Você sabe que lá o Rio de Janeiro é tomado pela criminalidade. É uma ideia. Tu acha que muitos ali que votaram no Cláudio Castro, por quê? Votaram por situação de medo. Porque a galera sabe, tem controle naquelas regiões tomadas pelas milícias, por exemplo. Então, a gente tem que levar a sério, a gente não pode subestimar, a gente não pode ser otimista, a gente pode ser otimista, mas não pode ter excesso de confiança. A onda é braba, tá entendendo? A galera não pode arredar o pé. Não. E essas pautas comportamentais deixa pro biruliro. Eu sei que a galera tá usando, por exemplo, essa do Bolsonaro maçom. É uma bala de prata, sim, também, por causa que a gente está vivendo um momento atípico. Mas só que a gente não pode deixar de pautar em questão de política econômica, quais são as propostas, tá entendendo? Para geração de renda, geração de emprego, como fazer a economia do Brasil crescer novamente. Tu tá entendendo? Mas vai ser brabo agora no segundo turno, cara. Vai ser brabo. As forças, a gente tem que unir o maior número de força para derrotar esse cara. Vocês viram. As pesquisas não conseguiram traduzir a realidade, não. Essa realidade subterrânea, não, pai. Muitos, quando ele foi no 7 de setembro lá e ele falou assim, lá em cima, vocês lembram, eu não acredito em pesquisas. Instituto de pesquisa já foi um apito de cachorro para essa galera, pô. Ó, quando chegar alguém do Datafolha, o outro, vocês não vão responder. Eu vou rebater. Eu vou rebater. Ele diz, eu não acredito em pesquisas, mas eu, enquanto nordestino, acredito no poder do meu povo. O meu povo mostra muitas vezes que nós vamos colocar assim 2 homens do Nordeste, né? Ciro, que foi um homem muito forte no Ceará, e Lula, que é um homem muito forte em Pernambuco, juntamente com Renan Filho, um homem muito forte aqui em Alagoas. E vale lembrar que Renan Filho tem uma história muito diferente da história do pai, por exemplo. A gente colocar o Nordeste no poder, desculpem, quer vocês queiram, quer não. O Nordeste vai ter mais um presidente, vai ter ministros do Nordeste. O Nordeste vai ter um governador como é o Paulo Dantas, da cidade de Batalha, em Alagoas, que vai conseguir trazer mais recursos. O Nordeste vai ter agora, querendo não, o estado de Pernambuco conseguindo agir, que é um estado combativo. Os pernambucanos são fortes. O Nordeste vai ter agora um governador, como é o caso do governador de Sergipe, o candidato ao governo de Sergipe, que é um senador agora, que é do PT, que vai conseguir trazer Rogério isso. Carvalho. O Nordeste teve a deputada Natália Bonavides, uma das maiores eleições. Rogério Carvalho, então. E eu sou fã da Natália, né? Então, assim, eu sou fã da Natália, confesso, né? Tô louco para que a reunião do PT, meu ato de filiação ao PT acontece agora em novembro, mas o que eu queria devolver a vocês, inclusive, nessa fala é como vocês analisam essa guerra agora xenofóbica que está acontecendo. O Ciro alertou para isso no debate. O Ciro alertou para isso, eu vou abrir aspas aqui para o que o Ciro diz. Devemos prestar atenção que quem propaga o discurso de ódio é ele.
é aquele que nega vacina, é aquele que nega investimentos. E Ciro fala depois na entrevista, digam aí qual lugar onde Bolsonaro construiu uma escola, um hospital, ele pavimentou uma taperazinha que seja. Diga aí, estou aqui abrindo aspas para parafrasear Ciro Gomes. Que vale a pena a gente dizer, você que é petista, velho, larga esse rancor do lado, abraça a ideia do Ciro, abraça o cirista, porque os ciristas vão salvar a gente em 26. O Brasil precisa de Lula agora, que é uma decisão política, mas o Brasil precisa de decisões econômicas, e as decisões econômicas virão com o ministro da Fazenda. Tem que pressionar o Ciro para o Ciro aceitar a cadeira de ministro da Fazenda. Vamos ser bem sinceros, o Lula tem amor, mas quem tem a economia na mão, quem tem os dados, quem consegue acalmar o mercado, chama-se Henrique Meirelles e Ciro Gomes. A gente tem um medo de declarar apoio a essas pessoas. Ninguém aqui é comunista que nem eu não, velho. Ninguém aqui é stalinista que nem eu não. Podem perder esse medo. Tem que conversar com o Meirelles do MDB? Tem sim. Tem Tem que que conversar. conversar com o Também, Ciro Gomes e também. colocar o Ciro Gomes no livro, nos livros de história. Como é o ministro da Economia que esse país já teve? Tem sim. Tem que conversar com a Luísa Trajano para ela poder integrar através de um corpo técnico a Secretaria de Trabalho e Emprego? Tem sim. Tem Com que a conversar com Simone esse povo, não se Tebet, faz tem política que sozinho. trabalhar. Eu aprendi isso na última eleição. Tem. Tem que dizer, Simone, que o seu apoio pode custar o Ministério da Agricultura. Ela não é doida de impedir as reformas que o Brasil precisa, senão ela sai do governo. Agora não é Lula que está pedindo apoio, não. Lula está dizendo assim: quem quiser, o prato está na mesa. Mas a primeira fatia é do povo, não é nem de Lula. A primeira fatia, por isso que eu queria perguntar a vocês como é que vocês enxergam essas alianças. Se elas são alianças pontuais que podem ser desfeitas e serão desfeitas, ou se elas são alianças que o PT vai manter a palavra como manteve nos governos anteriores. Se vocês pegarem o histórico dos ministros do PT, o MDB e o PL foram os partidos que mais tiveram cargos. O PP, do Valdemar da Costa Neto, foi um partido que mais teve cargos no governo PT. Eu queria que vocês explicassem como é que vocês enxergam essas alianças e qual a expectativa de vocês para essas alianças também. Pode falar, primo. Fica à vontade, Jota. Uhum. Ela sempre foi incisiva. A gente precisa de gente assim para trabalhar no governo. Temos que ser incisivos contra essa maldade que está aí. Se não for incisivo, não adianta pôr uma pessoa lá que fica lá pensando e obedecendo ordens. Não, nós não podemos ser obedientes às ordens. Nós temos que impor o que a gente conhece. A gente tem que impor o meu conhecimento. O presidente eleito Lula, se ele for eleito, ele tem que colocar essas pessoas que o Lula fala assim, você faz o seu trabalho, que o Lula delega. O Lula não interfere. Ele delega porque sabe da competência de quem está na pasta. É necessário pessoas como a Tebet, é necessário pessoas como Meirelles. Concordo. Pessoas de nível alto, intelectual e conhecimento do que vai fazer. Não adianta você pôr um Pontes, como o cara está lá no Senado, e não sabe redigir um texto. Alguém tem que fazer para ele, porque o cara não sabe redigir um texto. Então, nós temos que ter gente com essa capacidade. Nós temos que ter gente forte dentro dos ministérios. Por quê? Para que ponha ordem, para que saiba o que está fazendo. E não apenas está ali para fazer voto para alguém. Então nós temos que estar cuidando disso. Eu acho que essas alianças são importantíssimas. É necessário, eu torço muito para que a Tebet aceite, se de repente ela for convidada a trabalhar no governo do Lula, se ele eleito, como o Meirelles, que nós vamos precisar de gente muito inteligente na economia para poder acertar o que está feito de ruim até agora.
Então eu vejo que as alianças são importantíssimas. Vou repetir e passo a bola. Nós precisamos dos mais gabaritados trabalhar junto com Lula para que ele tenha tranquilidade de resolver a parte dele, de negociação, de sentar e conversar, porque nesse ponto ele é fortíssimo do diálogo. Ele trabalha muito bem a oposição com uma situação do governo, sempre trabalhou muito bem a oposição, e é necessário se colocar pessoas de caráter, de personalidade, de cada um no seu quadrado. O cara que é econômico no quadrado, o cara que é da agricultura lá no quadrado dele, que conheça. E Tebet é uma mulher que conhece da área do Ministério da Agricultura. Então eu vejo assim, tá, meus amigos, a gente precisa ter mais gente de capacidade. Eu trabalho com economia, o Hugo é professor. Eu não posso ser professor da área de advocacia se eu não sou advocacia. Nem eu, economista. Entendeu? Então a gente tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu posso ser também da área bancária. Então é isso que a gente precisa, que o governo tem que ter. E gente forte, gente que seja incisivo. E nessa incisão o cara se mantendo sempre, porque é o único jeito de você puxar a rédea e falar, não, a economia tem que caminhar assim para que melhore. Não vamos atender esses gregos e troianos de uma forma geral, vamos atender gregos e troianos, mas precisamos colocar ordem de conhecimento. Falou, primo, manda aí, primo. Oi. Mas o Linhares, mas o Amazonas fez justiça. O Amazonas fez justiça porque, por exemplo, eu tenho todas as minhas objeções ao Omar Aziz, ao senador Omar Aziz. Mas o Amazonas fez justiça quando... Aqui melhor. Caiu lá. O Amazonas... Fala, pai. Não estou te escutando, não. Tá me escutando, primo? Melhorou? Cai. Melhorou? Ainda não. Fala aí. Tá sem áudio. Não, agora estou te escutando. Estou te escutando. Tô falando. Pronto. O senador Omar Aziz, ele deu uma resposta. E a resposta foi reeleito pelo trabalho que fez na CPI. Então era só isso que eu queria colocar. O senador Omar Aziz foi reeleito por não conta de nada, somente pelo trabalho que fez na CPI. Pode continuar. Sim. Aí é o seguinte. Eu temo que essa campanha agora no segundo turno do Lula caia nessa polarização que é teológica. E outra, não é nem através de Deus, agora é através do diabo. Quem é mais demoníaco? Tá entendendo? Eu acho que não tem que cair nisso aí, tá? Tem que trazer proposta e já tem que montar o governo agora, pô, para mostrar, pô, para a população quais são as primeiras medidas a serem tomadas, cara. Não entrar no chiqueiro dos caras, mano. Não entrar no chiqueiro dos caras que é a produção de fake news, reprodução de fake news e tudo mais. Tem que ter proposta e montar logo o governo. Olha, a primeira medida, povo brasileiro é essa. E não entrar nessa rinha, não, pô. Nessa rinha. Tem que se preocupar com o futuro dessa nação que está em jogo, cara. Mais 4 anos desse governo, meu amigo, as instituições vão se perder, vão se enfraquecer, e esse cara vai fazer o que quiser, velho. Pode revogar direito a hora que ele quiser, pode acabar com uma política pública como farmácia popular a hora que ele quiser.
O cara não respeita as regras eleitorais, aí já vai mandar, vai antecipar para 5 dias antes da eleição, pô. O auxílio emergencial, pô. Numa tentativa de compra de voto. E a galera ainda não percebeu isso? Esse cara não respeita as instituições, pô. Então tem que montar desde já. E na hora do debate, o seu Lula não tem que cair na pegadinha do Bolsonaro. Ele tem que falar diretamente à nação e falar: as minhas primeiras medidas serão essas, essas, essas. E deixa essas pautas de costume, essas pautas teológicas, entre aspas, pro Bolsonaro, cara. Pro Bolsonaro. Para militância. Fala aí, fala aí. Fica à vontade, Otto. Otto, fica à vontade. Abre o microfone, primo. Economia, de que forma ele vai retomar, com a geração de emprego, o crescimento industrial, e um dos fatores importantes para ele no governo dele, cara, é a retomada do que foi tirado de direitos trabalhistas dos nossos trabalhadores. Isso é uma pauta importante que tem que ser feita nesse debate. Nós vamos retomar os direitos trabalhistas que o governo precisa, que os trabalhadores precisam ter de segurança, que foram retirados. E com a geração de emprego, você cria realmente uma força do trabalhador de volta ao Brasil e a valorização do salário. Isso é importante em alguns dos discursos dele, não pode faltar essa retomada do crescimento do salário real. O Bolsonaro fez salário que não é real, ele fez MEI de emprego, iFood de emprego e Uber de emprego. Não são empregos formais. São empregos que a pessoa vai lá, tira um MEI para abrir um carrinho de lanche. Se ele não vender lanche, ele também vai passar necessidade. Se tiver conta para pagar da mercadoria que ele comprou, ele não vai pagar. Aí o mês seguinte ele não tem dinheiro para trabalhar e comprar. Então, temos que ter carteira de trabalho formal. O cara saber que ele está trabalhando numa empresa, que ele vai receber X todo mês, ele vai trabalhar para ganhar aquele X todo mês. Ele vai ter os benefícios, a recuperação dos benefícios trabalhistas. Isso é essencial à classe trabalhadora. Nós temos aqui, eu não sei se o Hugo tem isso na cabeça aí, eu acho que a gente tem hoje em torno de 70, 80 milhões de trabalhadores de carteira assinada hoje, Hugo. Eu não tenho essa informação, não sei qual seria essa informação hoje. Não tenho. Se você puder me ajudar aí nos na casa de 82 milhões. 82 milhões, né? Então, nós precisamos retomar que esse trabalho volte a ter um crescimento forte de carteira assinada. Mas para ter a carteira assinada, nós precisamos recuperar os 9 milhões e 600 mil desempregos industriais que ocorreram no governo do Bolsonaro. Perdemos 9 milhões e 600 mil empregos industriais. Não é empregos de comércio, não. Sem contar o do comércio, que fecharam tantos comércios no governo dele. Estamos falando de empregos industriais. Aí eu falo que cada emprego industrial de nível superior de uma pessoa casada gera mais 3 empregos no comércio e varejista de carteira assinada. Um emprego técnico de um empregado numa empresa, que ele trabalha como um técnico formado numa empresa, um técnico em eletrônica, em técnico em mecânica, e não é ainda um emprego de nível superior, ele gera de 1 a 2 empregos dentro do mercado de trabalho varejista,
lojas de departamentos, qualquer loja, lojinha de sapato, de calçado, de camisa, de calça, de roupas, ele gera, restaurantes geram mais empregos. Quando você tenha esse povo ganhando melhor, os empregos industriais, que eles comem na rua, porque eles ganham para isso. Então a gente precisa retomar o crescimento, de trazer essas empresas de volta para o Brasil. Nós perdemos 17 empresas multinacionais que foram embora. Imagina quantos empregos você gera quando você tem uma empresa, uma montadora de carro. Carro já bota, é montadora. Ela não produz, ela monta. Quem produz são as empresas, pequenas empresas em volta dela que fazem as peças, que fazem os vidros, que fazem isso, que fazem aquilo, que fazem a parte de montagem dos veículos dentro do padrão que ela exige. Então é necessário. Você vê aquela fábrica em São Paulo que fechou 5.000 empregos da Ford, no mínimo se perdeu mais 150, 180 mil empregos que tiveram que fechar as portas porque não tinha para quem fabricar mais, porque a fábrica foi embora. É um efeito dominó de desemprego que não está sendo contemplado pelo atual governo, porque ele tapou esse buraco dizendo que MEI é emprego de carteira. Então, essa retomada, isso aí tem que ser Primo, essencial. Eu espero que seja feita essa discussão, primo, na campanha, agora no segundo turno. Precisa ser feito. Precisa as mostrar... Conabs, os estoques reguladores de alimento, isso aí a inflação, combate à inflação, né? Mas tem que mostrar agora quais são as primeiras medidas para combate à inflação, porque o Bolsonaro ficar mais um tempo, pelo contrário. Os supermercadistas, tu acha que vão abaixar o preço? Se eles estão ganhando, pô, a margem de lucro dos caras foi lá para cima. Por que eles vão baixar o preço? Eu vejo aqui na minha cidade, donos de mercados, supermercados, como esses caras estão ficando ricos, milionários, velho, com o sistema do jeito que está. Para eles é importante, porque não tem controle de preço, não tem controle de estoque do governo, o cara vende o preço que quer e o cara ganha quanto quer. E o pobre que se dane se ele vai ter comida na mesa ou não. Eles não querem saber. O cara chegou lá, comprou, o que interessa é que alguém vai comprar. Ah, não compra no volume que comprava antes, mas dá o lucro que ele quer. Vocês viram, primo? Vocês viram no debate no SBT que o Lula não participou, que a Soraya Tronic, que o Bolsonaro chamou de Soraya Trambique, ela falou que o Lula queria regular a exportação de carne em 15%, porque ele quer colocar uma cota de exportação. Porque nesse governo foi liberado 100% a exportação. Quer dizer, o Lula regulando, não, 15% da produção nacional tem que ser voltada para o mercado interno. Aumentando a oferta de carne, abaixa o preço de carne para a população. Então tem que tomar quais são as medidas e tem que ser bem claro. E não pode ficar refém dessa composição de governo tão ampla e os caras se submeter, não. E não pode se submeter também a isso tudo. Tem um imbecil aqui que fica falando o Bolsonaro elegeu 20 bolsonaristas no Congresso. Elegeu 20 lacradores que não tem uma noção de interesse público, de cidadania, nada. Vão defender os próprios interesses. Só a bancada do PT elegeu 80. Subiu então para 80. É o seguinte, para eu me despedir, primo, do Ogro e você e de todos na barra de rolagem. Essa campanha, esse segundo turno, a gente não pode ter excesso de confiança. Não. Tem que ir para cima, sangue nos olhos, tá? Porque vai ser só fake news, a gente não pode entrar nessa rinha aí, porra, nesse chiqueiro dos caras, que a tendência é a gente sair sujo, cara. Porque esse campo, eles dominam. Tem que trazer proposta e já montar um governo. E falar diretamente à população, à nação brasileira. Porque é o seguinte, você percebe que o Lula é como se fosse o presidente, e o postulante é o Bolsonaro. Ele não se comporta como presidente, ele se comporta como postulante, cara.
E ele é o presidente. Então, se é assim, que o Lula se comporte como presidente eleito. O Lula já tem que mostrar para que veio, quais são as medidas a serem feitas. E não cair nessa polarização que está se transformando agora numa polarização teológica, mano. É teológica. Pelo amor de Deus, o Brasil está se tornando isso, cara. E, rapaz, a gente está numa economia globalizada, da revolução 4.0 tecnológica. Como é que a gente vai se inserir nesse mercado tão competitivo? Como é que a gente vai se inserir, rapaz, com uma mentalidade dessa? Os caras entram, é estado mínimo, pô. Os caras não investem, foi o menor investimento em infraestrutura, foi o menor investimento no BNDES, foi o menor investimento da Petrobras. Os caras só pensam em lucro, 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 e não tem investimento, cara. Como é que tu vai gerar emprego, rapaz? Ontem mesmo na Globo, pô, no Jornal Nacional, mostrou que mais de 1/3 dos jovens não tem perspectiva alguma, pô, a geração neném, pô. Não tem. É só complementando aí, você falou aí, no governo... Eu vou me despedir, viu, primo? Que Deus te abençoe, primo Otto, primo valeu, Otto meu e filho. Ogro. Falou, Bom primo, dia a todos fica aí, que eu tranquilo tenho aí. compromisso agora. Ogro, Beleza, uma satisfação, primo. viu, querido? O prazer foi nosso aqui, filho. Vai Um abraço. conversando. Tranquilo, vai lá. Tudo de bom. Obrigado, valeu por ter você aqui. E complementando o que ele falou, o governo precisa gerar empregos, porque é necessário para a economia crescer. Ele tem que tomar as decisões dele do controle da Conab, voltar ao controle da Conab, dos alimentos. Dentro disso, ter a política novamente de que ganhar muito vendendo muito, não ganhar muito vendendo pouco. Esse aí nunca foi o... Porque eu falo para você, porque a gente aprende uma coisa dentro... Banqueiro para trabalhar, ele sabe. Mas para você trabalhar para o banqueiro, o que você pensa? O que você faz? Eu tenho um cliente que tem 1 milhão aplicado. É melhor eu ter um cliente com 1 milhão aplicado na minha carteira de cliente ou eu ter 10 com 100? É melhor eu ter 10 com 100, porque se um sair não vai fazer tanta falta do que eu perder um de 1 milhão. Aí eu tô dentro d'água. O mercado é esse. As pessoas têm que trabalhar. Eu vou trabalhar, produzir, vender muito e ganhar muito e gerar emprego. Agora, hoje o mercado está assim. Eu produzo muito, dou pouco emprego e vendo pouco. Mas eu vendo pouco, o que eu vendo é o lucro que eu quero. Aí tem uma classe que não vai comprar, porque está tudo muito caro. Então, essa política da economia, ela é fundamental. Controle do preço do dólar, controle da exportação, tem que ter. Não tem como você dizer que não, porque a vida inteira teve, desde a época da ditadura de Getúlio Vargas, tem estoque regulamentador de preços. Lá voltando na ditadura, lá em 64, meu pai falava, que meu pai morava no Rio de Janeiro nessa época, ele falava, os alimentos não subiam de preço. Por quê? Porque existia o controle. O governo comprava a maioria da produção e quem subisse o preço e vendesse mais caro, ele mandava fechar as portas. Para aí, filho, não vai vender não. Desse preço você não vai vender não, porque você tem que vender o que todo mundo vende. Não vai subir o feijão, não vai subir o arroz. Não é. Mas tem hora que tem uma... Se você deixa na mão do... Hoje, se você deixa, como deixou na mão do empresário fazer o que ele quer, você vê o que está aí. Esse absurdo de preço das coisas. Os caras ganhando, sem trabalhar, sem produzir emprego. O cara está ganhando porque ele está exportando tudo. Exportar produto foge totalmente ao tripé da economia e do PIB, que é geração de emprego industrial, investimento na indústria e geração de emprego industrial, e o outro que é o consumo interno. O PIB só se prevalece com esses 3 pilares. Então, Investimento na indústria, geração de emprego e consumo interno. Não é consumo externo, não é alimentar a barriga do outro país, não, tem que alimentar a nossa primeiro. Por isso que a China está como está hoje. Ela alimentou primeiro a barriga do 1 bilhão e 600 milhões de habitantes dela, para depois
a economia dela estabelecer, ela começar a exportar para o mundo inteiro. Pô, é tão simples, é só estudar um pouquinho da China, você vê o que a China fez de 20 anos para cá, para chegar no ponto que ela chegou hoje. Marcelo, meu amigo, a palavra é tua. Tá cortando. Bom dia, Marcelo. Tá... O Ogro está travando um pouquinho, sim. A imagem dele, a palavra dele corta de vez em quando, viu, Ogro? O áudio tá bom? O áudio tá bom? Ogro tá travando, viu, Ogro? Tá cortando, peraí, tá cortando. Eu e o Marcelo